Pessoal, ninguém aguenta mais falar dos tarifaços, né? Já a taxa passou dos 245% aqui para a economia chinesa, vinda da economia norte-americana. Agora a China já realmente tirou o time de campo com 125%. E aí a gente sempre, né, semana a semana, acaba pautando muito as nossas discussões em cima dela. Mas agora eu vou dar um foco diferente, que é basicamente falar sobre as economias, as principais do globo. Vou reunir basicamente aqui Estados Unidos, China e União Europeia para a gente discutir um pouco do que a gente espera para frente dessas economias, em especial, né, com os tarifaços que estão vigentes hoje. Guilherme Regi aqui, economista do canal, e agora vamos falar da principal economia ainda do mundo, né? Ainda a gente tem os Estados Unidos como principal, e aí eu vou dizer para vocês o impacto dessas tarifas, né? E vou trazer um gráfico também para que eu mostre para vocês aqui com mais clareza em relação a ela. E se a gente olhar basicamente a tendência aqui, os tarifaços eles estão gerando um afluxo de capital muito grande internacional, tá, para os Estados Unidos, e esse fluxo vem diminuindo com o impacto das tarifas. Como a gente observa nesse gráfico aqui, a gente pode ver que desde ali mais ou menos de 2010, 2000 já começou a ficar mais forte. A gente vê que os investidores estrangeiros, ou seja, né, os poupadores estrangeiros na economia norte-americana, acabaram tendo uma preponderância em cima dos investidores de economia local. Tá? O que é isso, basicamente? Né? É a taxa de poupança. Ela é muito importante para entender como é que vão ser os dobramentos das taxas para frente, uma porque a poupança ajuda a financiar a economia norte-americana. Com isso, a gente percebe que, né, esse gap em relação a essas duas variáveis, aí eu explico o gráfico para vocês, que é o seguinte, né, essa parte em azul aqui que vocês estão vendo, a gente tem, na verdade, a poupança líquida, tá, de investidores estrangeiros na economia norte-americana. E esses investidores, eles investem em treasuries. Treasuries nada mais são do que os títulos públicos norte-americanos. E a gente tem também os investidores domésticos, locais, né, os americanos, que têm a sua poupança ali líquida. Então, tudo que é gerado, né, das famílias, das rendas, ou então, né, de negócios, ainda mais do governo norte-americano, ele, né, funciona nessa variável de poupança líquida, tá? E ela é muito importante para vocês entenderem que ela está diminuindo, né? E muito por conta do efeito das tarifas. E aí no final do dia, o que vai acontecer? A gente tem menos financiadores de dívida da economia norte-americana. Eu já citei isso em alguns vídeos anteriores para vocês, explicando um pouco dessa dinâmica, porém ela agora está acelerando de uma maneira muito mais rápida. Então o que acontece com a dívida norte-americana nesse cenário? Ela acaba ficando mais difícil de ser paga, porque você tem menos pessoas dispostas a investir nessa economia, e com isso você tem menos afluxo de dólar e você vai precisar com que essa economia ela se torne mais dinâmica. Tem alguns cenários que a gente pode traçar em relação a isso. Por exemplo, os bancos eles podem aumentar os seus depósitos ali de títulos públicos. Tudo mais constante vai gerar um maior afluxo de dólares na economia. Isso vai gerar uma inflação maior e possivelmente as taxas de juros vão ficar maiores. E aí a gente vai ter um cenário onde as ações vão ficar muito pressionadas, né? Então, o que se imagina agora com as tarifas é que a gente vai ter um impacto ali, ainda podendo chegar a um fundo do poço do S&P de quase ainda 10% do que a gente tem hoje. Hoje a gente está por volta de 5.200 pontos, pode chegar a 4.800. Então tem que ficar ligado nesses cenários aqui para olhar a economia norte-americana nesses aspectos mais no detalhe, para ver como é que a gente consegue traduzir isso para ver como a inflação vai se comportar, que é muito importante, e a inflação, o remédio dela, vocês já sabem, tá? É a taxa de juros. Agora a China surpreendeu nesse primeiro trimestre, com a sua economia crescendo 5,4%. Por que esse número surpreende tanto? Porque grande parte das tarifas, inclusive a tarifa que está agora, de 245%, ela pouco importa o número mais, né? A partir do momento que passou de 100, ali os impactos no mercado são quase nulos, né? Porque 245 para 300 para 600, ali o impacto marginal é muito pequeno. Então, a economia chinesa ela cresceu basicamente por dois motivos, tá? O primeiro, que aí eu não sei se foi um golpe de futurologia da própria economia, porque eles já tinham no ano passado a liberação de um pacote econômico de estímulo, né, onde liberaram 10 trilhões de yuans, e com isso, né, ele conseguiu passar por essa fase mais turbulenta num colchão muito mais confortável. Então, a economia chinesa ela cresceu muito pautada em construção civil, investimentos em infraestrutura,
E esse capital, desse pacote que foi colocado no ano passado, ele está funcionando exatamente agora para funcionar como esse colchão para frente. Então, por isso que a economia chinesa está sofrendo pouco. Quando a gente compara as duas economias, a economia norte-americana, que eu nem acabei de dizer agora, né, para vocês, com a poupança caindo, e a gente vê a China mantendo ainda os mesmos patamares de PIB altos de crescimento, 5,4, equiparando ao trimestre imediatamente anterior, isso é um resultado muito surpreendente. Então, há realmente agora, nesse curto prazo, um ganhador claro. A China realmente está saindo na frente, uma porque ela tem a capacidade de fazer esses investimentos. Então, por isso, a gente tem que analisar como é que vai ser essa dinâmica para frente, porque, que nem no começo do vídeo eu disse, pode ser que ainda os Estados Unidos é a principal economia do mundo. E eu estou brincando aqui, mas ela vai continuar sendo por muito tempo. Mas, né, os impactos da tarifa, se não forem revistos no curto prazo, vai ser muito mais danoso para a economia norte-americana. E na Europa? Muito se disse China, Estados Unidos, mas muitas pessoas, né, acabam não comentando. A Europa está passando por uma transformação. Às vezes os moldes que a gente está vendo ali, como eu disse, né, no vídeo anterior, desse molde um pouco mais cultural, dessa transformação mais conservadora, a Europa está passando pelo mesmo processo. A Europa, por muito tempo, ela investiu numa economia verde. E essa economia, ela gera muitos custos. Tá? Ninguém está falando aqui que não deve se fazer isso. Realmente a gente tem que, né, trazer um planeta melhor para nossos filhos e tudo mais. Ninguém está, né, colocando, advogando o contrário a esse tipo de movimento. Porém, ele tem um custo. Essas burocratizações da economia europeia fizeram com que eles ficassem muito defasados em relação à economia mundial. Então, para você abrir uma empresa, por exemplo, na União Europeia, você precisa cumprir uma série de requisitos muito maior do que abrir na China, por exemplo, do que abrir nos Estados Unidos, por exemplo. E isso tem um custo, né? Isso gera um custo para a sociedade, que a Europa pagou ao longo da última década. Então, há movimentos para desburocratizar, trazer um pouco desse greenwashing que eles fizeram em relação ao passado, um pouco menos, tá? Então diminuir isso, esse tipo de dinâmicas um pouco para frente, e aí com isso fazer com que a economia europeia se torne dinâmica novamente. Agora, dos males o pior, que a gente fala da economia europeia, porque eles têm um consumo interno muito forte ainda, tá? Por mais que se passe esses momentos de tarifas, eles têm um mercado bem aquecido interno. E eles estão começando também a fazer a mesma coisa que a China começou a fazer no ano passado, que é investimento em infraestrutura. Tem muito investimento lá de modernização de parques industriais, transições energéticas que estão fazendo, né, muito por conta dos gasodutos ali da União Europeia em relação à Rússia. Então, está tendo uma transição energética nesse sentido, desses investimentos atrelados a esses gastos de infraestrutura. Isso é gasto governamental é PIB para cima, né? E aí a gente tem o cenário com as tarifas de uma recessão técnica. O que é isso? Basicamente 2 trimestres ali que a economia norte-americana impôs com as tarifas à economia europeia. E com isso eles vão ter ali, possivelmente nesse curto prazo, uma possível redução. Uma porque eles não iam ter crescimentos substanciais. Tinha a expectativa de que a Europa ia crescer nesse ano 0,3%. E aí, o impacto das tarifas, qualquer medida que você impacte ali positivamente, negativamente, já dá uma recessão, obviamente, né? Eles estavam operando muito próximo à margem zero. Então, a expectativa é que a Europa ela não sofra tanto, uma porque as tarifas também voltaram atrás, né? Muitas ficaram em 10%, a não ser carros, aço, alumínio que ficaram em 25%, mas muitos dos outros itens, farmacêuticos inclusive, ficaram com a alíquota de 10%. Então o impacto, por isso que eu disse, dos males o menor, a Europa ela tende a, com essas desburocratizações, passar por esse período de uma maneira um pouco mais tranquila. Nesse momento do vídeo eu sempre gosto de trazer para vocês um conceito econômico aliado com o que a gente está passando agora nesse momento. É um conceito, particularmente eu gosto muito, que é um conceito de teoria dos jogos aplicada a negociações internacionais. E aí, pessoal, só para dar um pouco mais de detalhe como isso está na vida de vocês, muitas pessoas se lembram do filme Uma Mente Brilhante, que está aqui a capa, onde as pessoas gostaram muito da história, por uma história romântica, né, e tudo mais, mas na verdade o contexto por trás desse filme é justamente a teoria dos jogos, tá? Esse carinha aqui que está representado pelo Russell Crowe é o John Nash, que em vida ele é o idealizador, ele era um matemático, mas o seu conceito mais amplo e difundido foi na parte econômica.
Ele que criou a teoria dos jogos, ele realmente é uma mente brilhante e durante todo o filme ele foi acometido por uma doença severa, né, que é a esquizofrenia, né? Então assim, quem não assistiu o filme eu recomendo muitíssimo que assista, porque realmente ali foi a base, tá, de todo esse ferramentário que eu vou dizer para vocês em sequência. Vamos lá, mostrando o slide para vocês agora. O que eu estou mostrando nesse quadrinho aqui, em especial mostrando essas duas bandeiras aqui da economia norte-americana, aqui, né, à esquerda e acima a bandeira chinesa. Quando você vai negociar com alguém, você sempre tem a expectativa de que a pessoa vai ter uma contrapartida, certo? Toda negociação é assim. E essas negociações aqui, cada rodada delas, ela roda todo um ferramentário aqui, que eu não vou, obviamente, que falar aqui nos detalhes, né, da fórmula e tal, eu só vou trazer o conceito para vocês, que é basicamente esse conceito de teoria dos jogos. Então, quando você, né, faz uma jogada, a outra pessoa faz uma jogada, né, contrária, e aí, a depender desse resultado, os dois podem sair perdendo, podem sair ganhando, ou podem um ganhar e outro perder, tá? Então, nesse caso, a economia norte-americana aqui, ela aumentou a tarifa, certo? O que a economia chinesa poderia fazer? Duas coisas, ela poderia retaliar ou ela poderia negociar. No caso, ela retaliou. E é o que a gente sobrou. Obviamente que eu estou juntando vários jogos aqui, porque na verdade cada negociação é um jogo, né? Então, a partir do momento que a pessoa vem com uma proposta, você vem com outra e sai um resultado esperado. Nesse resultado aqui, que a gente está vendo nesse primeiro quadrinho aqui, né, no canto superior esquerdo, a gente vê a situação atual, né? Então, os Estados Unidos aumentou a tarifa e a China retaliou. E a gente tem o que hoje? 125 de tarifa, né, chinesa para os Estados Unidos, e a gente tem 245 da economia norte-americana para a chinesa. E agora, se os países, né, os Estados Unidos ali aumentando a tarifa, a China fosse negociar. Nesse caso, se não houvesse uma segunda rodada, a gente teria o cenário onde a China ainda teria 245 de tarifa, ou até menos, não dá para saber, tá, gente? É uma espécie de futurologia que eu estou fazendo aqui com vocês, e a tarifa norte-americana seria de 34%. Então, nesse cenário, a China negocia e os Estados Unidos não voltam atrás. Ele mantém um aumento de tarifa. O que eu acho que não ia acontecer, né? Obviamente, porque o Trump é um negociador nato, né? Então, ele sabe muito bem isso aqui, pode não saber a fórmula em si, mas ele sabe muito bem, no ramo dos negócios, fazer esse tipo de negociação. E aí a gente tem um outro cenário, onde os Estados Unidos não aumentasse a tarifa e a China retaliasse. Seria um cenário meio abrupto, mas poderia acontecer. Então a China teria, né, a alíquota zero, e aí com isso ela teria a tarifa de 67, que é aquela tarifa que o Trump colocou lá quando ele fez aquela primeira, né, exibição daquele quadro, que era a tarifa de 67 que eles tinham. Agora, o melhor cenário seria não aumentar a tarifa e negociar. Porque aqui, aí eu estou colocando a minha suposição do quanto que seria esse cenário. Teria uma taxa, por exemplo, de 10% chinesa e uma taxa norte-americana de 20%. Isso seria um cenário melhor para os dois países. As negociações não iriam travar, né? Continuaria uma tranquilidade nesse aspecto, pelo menos, né, de guerra tarifária, não teria uma guerra. E aí, possivelmente, os países entrariam num conluio ali muito mais positivo, tá? Não estou trazendo esse cenário aqui para vocês entenderem, tá? Que essa teoria, na verdade, ela é muito difundida nesses aspectos mais gerenciais comerciais. Então, você sempre vem com uma contrapartida para saber quem vai negociar com você realmente vai jogar a tal cartada para você se blindar e aí ter o output necessário aqui para que os dois saiam ganhando. E agora, voltando para o nosso Brasilzão aqui, o Brasil nunca decepciona quando a gente fala de crise, de, né, notícias ruins. Mais uma notícia ruim que veio. A gente tem um rombo agora maior nas contas públicas, porque os precatórios eles vão ser inseridos na conta. Tá? O que significa isso? O que é precatório? Precatório basicamente é tudo aquilo que o governo deve para indivíduos, municípios, estados, devidos e que estão em processo judicial, mas em processos judiciais já finalizados que têm prazo de pagamento, né? Esses precatórios antes ficavam fora, tá, da conta do déficit fiscal, agora eles vão começar a entrar. E o rombo é muito grande. Tá? Só para você ter uma ideia, tudo que a gente fosse gerar de superávit esse ano com muito esforço, daria por volta de 73 bilhões. Os precatórios, somente de um ano deste ano, dariam mais de 122 bilhões, ou seja, a gente voltaria para o déficit. Quando a gente compara a trajetória da dívida brasileira, em 2027 a gente pode vir a ter muitos problemas,
dado que a gente não está cumprindo os superávites fiscais que a gente decidiu, né, lá atrás na lei de diretrizes orçamentárias, e com isso a gente pode, né, com essa taxa de juros altíssima que a gente está vivenciando hoje, pode ter muitos problemas com o pagamento de juros, tá? E aí, quando a gente fala disso, mas é o governo, tudo bem, não tem nada a ver com a minha vida. Tem sim, tá? Porque o governo ele vai se financiar de uma forma, ele vai usar os artifícios que estão inerentes ao seu alcance, como por exemplo, emissão de moeda, né? A gente pode vivenciar de novo um período mais hiperinflacionário. Então tem que ficar muito de olho nessa relação agora para ver se o governo ele vai conseguir fazer cortes e vai ser necessário fazer cortes em educação, em segurança, em saúde também. Então esses cortes são geralmente muito agressivos a toda a população, mas, né, se não fizer isso, possivelmente a saída é muito pior, tá? Pessoal, vamos ao sobe e desce da semana. Quem sobe? Economia chinesa, com resultado muito bom frente a tudo que aconteceu no mundo. A economia chinesa é muito resiliente, tá? Ela já é uma economia muito madura, ela é complexa, ela não é uma economia básica e ela ainda depende dos seus motores de crescimento que trouxeram ela para esse patamar que ela tem hoje. Então ela ainda tem lenha para queimar em infraestrutura e construção civil e ela está apostando nisso para passar esse momento de turbulência mais tranquilamente. Quem desce na semana? A economia norte-americana. Os fundamentos da economia, como eu disse, poupança líquida, que é muito importante para aspectos econômicos, para ver como é que vão ser feitas ali os ajustes para frente de política monetária, que são todos aqueles aspectos de taxa de juros, reagindo à inflação, tudo isso tá degringolando, tá piorando os fundamentos na economia norte-americana. E tudo mais constante, ela tá piorando mais do que os seus pares, tá? Então China, por exemplo, né, manteve o último crescimento. Europa vai ter uma redução baixa do seu crescimento. Possivelmente o impacto no PIB norte-americano vai ser muito maior e se isso se mantiver por muito tempo, podem ter danos irreversíveis. Pessoal, é isso para essa semana do nosso Giro da Economia. Espero vê-los aqui na semana que vem para que eu consiga traduzir mais aspectos, né, complexos aqui que a gente vivenciou nessa última semana e também, né, dar uma pitada aqui da minha opinião pessoal. Mande seu comentário, eu adoro quando você comenta, tá? Não se acanhe aí, pode mandar seu comentário. Não acho que o seu comentário não vai ser lido, respondido, vai ser sim, tá? Eu tô ansiosamente esperando por isso e até semana que vem.